Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Indo eles ao caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse a Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai, nós te damos toda a graça e toda a honra e toda a glória, Senhor. O Senhor que é autor e conservador de toda a vida, o Senhor que é o Deus Pai, o Senhor que nos dá força, o Senhor Deus que nos chama, o Senhor que nos constrange com os nossos pecados, o Senhor que nos tira da morte e nos trouxe para a vida, o Senhor que nos dá a oportunidade, Pai, de te louvar, glorificar o seu nome. Só estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Mas eu peço essa noite, Pai, que o Senhor nos derrame sua bênção do teu Espírito, da tua palavra, que venha, Senhor Deus, como uma espada de 2 gumes, Pai. Cortar mesmo, Senhor. Fazer as distinções do que estamos vivendo e do que precisamos viver. Do que estamos deixando para trás e que estamos caminhando, Senhor Deus, rumo à frente do Evangelho. Pai, nos ensine, Pai, a caminhar com o Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, a ter um olhar, Senhor Deus, à frente das coisas que podem acontecer. Nos dê direção através da tua palavra. Nos ensine, Pai, a ser praticantes dela, não somente ouvintes. E nos ajude, Pai, nos dê força, Pai, para pregar o teu reino. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem de que Jesus estava saindo do passando por Samaria, indo para Jerusalém. E Jesus é abordado aqui, não fala que diz que era um homem, mas lá em Mateus ele diz claramente que foi um doutor da lei que parou Jesus, ficou maravilhado no que ele tinha dito. Esse homem olha para Jesus, por todos os milagres, por tudo que Jesus tem feito, pelo pão multiplicado, pelas curas dos coxos. E esse homem, cara, fica assim: uau! Quem é esse cara, velho? Esse cara tem o poder. Esse cara tem a verdade. Olha, participar de tudo isso. A palavra diz que esse homem, ele vem ao encontro de Jesus. É como se Jesus estivesse andando, ele já pega no mestre e fala: Senhor, eu te seguirei onde o Senhor for. Olha a honra. Olha quanta multidão. Olha quantas pessoas te procurando. Olha quantas pessoas te vendo. Olha quantas pessoas aplaudindo. Eu vou seguir o Senhor porque eu quero ver isso também. Eu quero fazer parte desse ministério. Eu quero fazer parte desse poder. Mas Jesus sabia a intenção desse homem. Se não, queridos, ele fala assim: amém, irmão, vamos lá. Estamos juntos. Você quer seguir? Vamos seguir. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Jesus disse para ele assim: as raposas têm seus covis. As raposas têm onde dormir. Os passarinhos têm onde dormir. Todos no final do dia saem daqui e vão para um lugar. Todos têm onde ficar, mas o Filho do Homem é incerto. Esse ministério não é um ministério de chamado para você apenas ver o que você está vendo aqui de aplausos, de milagres e de cura. Eu não sei onde vou dormir amanhã. Eu não sei se vamos comer amanhã. Existe, queridos,
uma coisa muito interessante que nós precisamos entender. A Confissão de Westminster nos dá uma visão clara do que é chamado vocação eficaz. Vocação ou vocação universal. Que chama o crente para o arrependimento, para a salvação, para a santificação e para a missão. Essa vocação é um chamado para todos os crentes. Lembre-se que no final ele chama para a missão. Então, se você foi alcançado pela graça de Deus, se você realmente foi salvo por Cristo, você tem um chamado para a missão. A missão de pregar o reino. Existe uma vocação que é chamada uma vocação ministerial. Uma vocação que é para o ministério. Uma vocação que é para aquele que sente as almas dos perdidos. Uma vocação para aquele que quer ser um pregador. Uma vocação para aquele que tem um chamado. E esse chamado só pode ser visto interno por aquelas pessoas que vão, que querem entregar a vida para o Evangelho, que querem servir de um modo como um pastor, um missionário. E esse chamado só é visto pela IPB também, no seio da igreja. Se todos aqueles que estão no culto entendem e também veem isso na pessoa. Existe uma diferença aqui. Mas todos nós, escutem isso, somos chamados para trabalhar no reino. Eu e você, a única razão de nós estarmos aqui hoje, de Deus ter feito você, de te salvar, dele ter morrido naquela cruz, é para você glorificar o nome dele. Você vai ser um médico, um advogado, um psicólogo, um professor, o que for. Mas a razão principal de que o Senhor te chamou é para honra e glória dele e para uma missão. O interessante é que essa vocação, no latim vocare, ele também tem esse chamado, essa vocação eficaz. Ela não somente ela é divina, mas ela também transforma você. Ela traz você um foco diferente depois que você é convertido. Depois que você tem essa metanoia. Depois que você entende que você não vive mais para você, que você morreu para você. Alguns puritanos dizem que nós temos que andar com a certidão de óbito no bolso, para dizer assim, sou morto para o mundo e vivo para Deus. Mas será que nós não estamos parecidos com esse homem? Quando você pensa que é chamado para o ministério, quando você pensa que é chamado para algum ministério na igreja, seja aqui do louvor, seja um ministério de logística, seja uma liderança da juventude, nós vemos é muito bom ver os meninos aqui na frente, olha o líder de jovens, olha o líder ministro de louvor, olha lá o líder de logística, o pessoal de staff, muita gente quer ser. Mas poucos ficam preocupados onde reclinar a cabeça. Mas poucos não conseguem entender o preço que tem que ser pago. Um chamado universal, que é para você e para mim, para trabalhar na igreja, para servir a igreja de Cristo, ela vem com um preço a ser pago. E esse preço é tomar a sua cruz, dizer não a si mesmo, dizer não às suas próprias vontades, não ao seu próprio conforto e seguir a Cristo. Quer dizer que eu tenho que esquecer minha vida social, esquecer que eu tenho família e só vir na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o ministério também não é um adorno no nosso corpo. Não é uma correntinha que você põe aqui. Não é uma camiseta que você veste escrito assim, staff, ou líder, ou louvor. Um chamado ao ministério, queridos, ele tem que ser um chamado, esse chamado a todos a trabalho, quando nós
entendemos que temos que trabalhar na obra do Senhor, porque se você não tem um coração em missão, se você não tem um coração em trabalhar, eu não estou falando de ser missionário, eu estou falando de missão na igreja, de servir a igreja de Cristo, nós temos que rever a nossa conversão. Nós temos que orar a Deus, clamar a Deus, se nós realmente fomos chamados da vocação eficaz. Que essa vocação que nós somos chamados para ser um mordomo, para servir a igreja de Cristo, para ser um cristão. E muitos irmãos têm muitas desculpas. O começo aqui, nós vemos aqui que o pessoal é entusiasta, vê o entusiasmo da galera. Uau, eu quero trabalhar na obra, eu quero seguir, vamos lá. Mas quando você vai abrir uma mata para o acampamento, meu irmão, e sai daquele buraco, você fala, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Quando você tem que estar aqui todo sábado, quando você tem que estar em reuniões, quando você está cansado, eu vejo a galera cansar bastante, cara. Muitas pessoas não veem isso. Todos querem servir, todos ficam entusiasmados, todos ficam com vontade, mas há um preço a ser pago. Negar a si mesmo. Esse homem não estava afim disso. Sabendo dessa distinção, irmãos, como podemos ter um chamado universal, entender e responder esse chamado do Senhor? Como podemos completar essa vida que temos com Cristo, para esse chamado que temos de Deus, para não ser apenas um entusiasmado na obra de Cristo? Como podemos viver para não ser apenas aquela pessoa que, não, eu gosto de participar. Eu gosto só de estar participando, mas eu não oro pelo ministério, eu não tenho vida devocional, eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho uma vida de comunhão, eu não amo as pessoas, eu não sei perdoar, mas eu quero servir. Como? Como? É difícil, irmãos, e sempre vai ser. Já vi muita gente chegar e desistir, abandonar, porque o preço é negar a si mesmo. Só isso. Mas eu tenho que fazer isso. Irmão, negar a si mesmo. Quando você entende que a sua vida é total de Cristo, essas coisas não se tornam um trabalho, mas um prazer. Quando você entende que você foi chamado para participar, para ter acesso ao trono da graça de Deus, isso não se torna um trabalho, isso não se torna apenas um ministério, mas se torna um prazer de estar servindo o reino. Você não está só aqui na IPVO, você está servindo um reino do Deus Altíssimo, um reino eterno. E quais são as desculpas? Em primeiro lugar, responder com uma noção de custo. Nota-se que muitos têm entusiasmo para seguir Jesus por vantagens pessoais, por motivos terrenos ou status. Porque, não estou com o meu celular aqui, mas é bom a gente estar lá servindo e aqui, né? Ó. Essa parte é massa. E a parte da oração? E a parte de chamar para orar? E a parte da gente carregar aquele negócio pesado? E a parte de ficar até tarde preparando as coisas? É difícil, irmão. E a parte de negar a si mesmo. Ver as vantagens é fácil. Seguir as vantagens é muito fácil. São sempre levados à meritocracia, achando que tudo vai ser privilégio e reconhecimento. Mas Jesus vem e joga um balde de água fria. E já diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando nós queremos, o nosso coração está entusiasmado para algo na igreja, que não é um coração disposto a ouvir e a servir em tudo que precisar, ele sempre vai parar no começo. Ele sempre vai parar no começo. Quando ele começa a entrar no ministério, eu não estou falando só de juventude não. Para você ser um diácono, você tem escala, você tem que estar na igreja tal dia, você tem que estar mais cedo, você tem que lavar o chão, você tem que deixar as coisas limpas,
Tem que ter responsabilidade de trazer água para o pastor. Tem que deixar o gasofilaço aqui na frente. Ó, menino. Bênção. Obrigado, servo. Você entende? Ah, Jorge, mas isso aí é fácil. Sim, também. Tem que participar das reuniões de oração. As reuniões de oração, sabia que tem na sua igreja? Um bom trabalhador de Cristo, ele se reveste primeiro. Ele vem nas reuniões de oração. Ele vem orar com a igreja. Ele vem estar todas as primeiras semanas. Eu acho que a gente não morre, né? Se está a primeira semana do mês aqui. 2 dias, gente. Não precisa ser de segunda a sexta, não. Vem 2 dias aqui colocar, Senhor, irmão, eu quero orar por minha vida aí, pela vida da minha tia, pelo meu ministério que eu estou começando agora. Eu quero orar aqui pela minha vida aqui, ó, a vida da minha família. Eu quero como igreja participar, como igreja da oração. Mas não estão, irmãos. Sabe o que é isso? É o reclinar a cabeça. Negar o seu sono pela manhã, às 5:30 da manhã para levantar. E aí? Bora ser líder? Bora trabalhar na logística? Bora vir no louvor? Estão querendo? Isso não é uma regra não, tá? Estou falando para vocês. O que a Bíblia diz sobre isso? E o Senhor está dizendo, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Há dias cansativos. Há dias que vão ter que, a multidão chegando, os discípulos cansados, os discípulos não aguentando mais, aquela imensidão de gente chegando, acabou a comida, e o povo chegando, os discípulos, acho que o Pedro olha ali, fala, Tomé, olha lá, olha para você acreditar que está vindo muita gente. Está vindo mais 5.000 de gente, nada acabou, só tem... Jesus vai lá e multiplica o pão. Depois daquilo, devia estar muito cansado, né? E quando Jesus fala a muitas pessoas o que é pesado a se ouvir, você pensa que ele fica correndo atrás de gente? Não estou falando dessa passagem não, queridos, se atentem. Ai, querido, não vai embora não, que para me servir é assim, mas só vem no ensaio, tá bom? Não precisa orar não. Chega atrasado, não tem problema não. Não. O que o Senhor disse, se não está bom, meu filho, valeu. E vocês aí não vão também não? Porque é o reino. E o que os discípulos dizem? O que um discípulo do Senhor diz? Senhor, a quem iremos? Vamos fazer o que no mundo? O que nós vamos fazer no mundo? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Segundo lugar, como podemos responder então um chamado? A vocação, ao trabalho, a missão na igreja? Com prioridade. Versículo 58 fala assim, mas Senhor Jesus respondeu aos apóstolos, versículo 59. Um outro disse, o Senhor disse, segue-me. Ele porém respondeu, permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. E o Senhor responde a ele, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu porém, vai e prega o reino de Deus. As desculpas de enterrar o pai era de cuidar dele. Aqui, irmãos, fala sobre cuidar. Esse termo de, Senhor, espera-me enterrar meu pai. Espera-me sepultar o meu pai. É que cuidar dele até que ele morra. Senhor, eu estou aqui para a obra. Eu quero fazer parte aí, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer algo. E a seara é grande. Eu quero trabalhar na igreja, mas meus pais estão velhinhos, eu tenho que cuidar deles lá, né? Depois a gente vê aí. Senhor, sua obra é bacana, mas deixa eu sepultar meu pai lá primeiro. Deixa eu ficar com meu pai um pouquinho. O senhor vai fazendo o que tem que fazer e depois eu vou. O senhor falou, meu filho, dá não. O chamado aqui é urgente. O chamado aqui é muito mais prioritário. É o próprio Jesus disse, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Bem, ele diz aqui também, o chamado do reino de Deus precisa ter prioridade sobre todas as outras lealdades, pois o discipulado que tem a lealdade dividida e forças desgarradoras na obra do reino.
e desta forma é inapto para participar dele. Josué Irion, um missionário. Quem conhece Josué Irion aí? Não é reformado, tá? Um missionário muito renomado aí. Qualquer missionário conhece ele. Josué Irion. Ele dá 2 exemplos para nós servirmos a Deus. 2 exemplos para seguir o Evangelho. Se um dia você puder ver o testemunho e a pregação desse homem. Ele começou novo, tinha um coração assim, pegando fogo para missões. Ele participava das reuniões, ele participava das todas as coisas da igreja. E no primeira vez que fizeram um apelo para trabalhar na Jocum, isso aí em 1990. E ele todo alegre, eu vou aqui. Ele abandonou tudo e foi para missões. Não estou falando que você tem que abandonar tudo, não, estou dando um exemplo. E Josué Irion vai, e ele fica feliz e junta um grupo e ora. Ele põe a sua mochila nas costas e ele fala assim, cara, eu vou lá para missões. Ele pensou que ia chegar lá e já ia pegar uma Bíblia na mão, os caras iam lançar ele na rua, ele ia começar a pregar o Evangelho, ia subir em cima de um latão, alguma coisa, sei lá, igual o Paul Washer, pregar nas esquinas, e o povo ia se converter e aquela coisa ia ser linda. Primeiro dia dele na Jocum, deram uma picareta para ele. Uma picareta. E essa picareta diz que pesava mais que ele, a grossura do cabo era mais grossa que os braços dele, que era um rapaz muito magro. E ele começou a cavar e falou, você tem que cavar uma valeta perto das barracas aqui, porque a gente vai armar uma barraca para fazer fazer as missões, e aí vocês estão chegando agora, vão fazer isso para a gente. Fizeram umas valetas, e uma valeta mais ou menos dessa altura, e os calos começou a crescer na mão, arrancar o couro da mão, ficar carne viva, e as valetas estão ficando maiores, mais compridas, e começou a chover, brother. Imagina você cavar uma valeta. Quem já cavou valeta sabe, eu já cavei. Você cava a valeta, começa a chover, começa a encher de água. Ô meu irmão, ele olha para o céu e fala, Deus. Ele começa a olhar a valeta cheia de água, começa a olhar as mãos e fala, cadê meu papai e minha mamãe? Estão lá na minha casa, tá? Estava tão tranquilo, indo na igreja dos domingos, estava bom demais. Mas no coração dele, ele sentiu o Espírito Santo dizer, quer ir para o papai e para a mamãe? Pode ir, eu não uso crianças. Ele continuou a cavar aquela valeta o mais rápido que ele podia cavar. Ele dá exemplo de uma moça nova, que foi chamado para missões. A moça era uma moça muito conhecida, era uma moça que sabia falar, uma moça que era muito, assim, boa, gostava de gente. E ele disse para ela assim, olha, o pastor, vamos a missões. Não, peraí, pastor, tem que, arrumar um namorado primeiro, né? Tudo bem, vamos lá, você arruma o seu namorado. Passou um tempo, e aí, vamos para missões? Não, eu tenho que casar agora, né? Você, pastor, namorou, tem que casar. Amém? E aí, vamos para missões? Casou, opa, estou grávida, deixa eu cuidar do meu filho aqui e tal. O filho nasceu. Vamos para missões, leva a família. Tem que esperar ele crescer, né? Participar dos estudos. Agora não dá. Deixa eu participar dos estudos dele primeiro. Ela já estava velha. Minha irmã, você já está de idade. Sua filha é crescida. Você não quer participar com as mulheres lá idosas de missões? Vem os netos agora. E o pastor dessa igreja disse assim, olha, pode ser tarde demais para nós. No outro dia essa mulher morreu. O interessante dessa história é que o tempo é muito curto. A gente pensa que a gente vai viver 300 anos na terra, né? O que você tem feito para a sua igreja? Como você tem servido a sua igreja? Como você tem servido a igreja de Cristo? O que seu coração tem direcionado a você? O que você tem orado a todas as manhãs e noites? Como você quer entregar aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, e aflorar para a glória de Deus, não enterrar eles? Porque o exemplo aqui que Jesus negou, Jesus reprovou, são pessoas que deixam as prioridades da vida em primeiro lugar. São pessoas que não querem nada com o Evangelho.
Aquele que não tem o desejo de vir e servir ao Senhor, sua igreja, a igreja de Cristo, irmãos, ele também não quer nada com o Evangelho de Deus. E não vem me falar que ora em casa, faz em casa e evangeliza na rua. Os dons, Paulo deixa isso bem claro, é para edificação da igreja. Da igreja. E seguir a Jesus tem um preço. A prioridade. Se você não coloca o Senhor como prioridade na sua vida, jovem solteiro, você que é solteiro, se o Senhor não está no seu coração em primeiro lugar, as coisas de Deus, você é inapto para o serviço. E você que é casado também. Primeiro Deus, a sua família, e vem a igreja. Mas não pensem que aqui a igreja é uma questão de último lugar que eu posso fazer de qualquer jeito. Não pensa que esse Deus, família e igreja, o templo, é o último lugar. Se você vê os homens mais sérios da Bíblia, que tratavam o templo com tanta reverência, pessoas que saíram de cidade em cidade para adorar no templo, e chegavam felizes, andavam quilômetros, dias e noites, carregando um jumento, uma cabra, para oferecer de sacrifício. E nós temos carro, Uber, o cartão do papai e da mamãe, e morremos de preguiça. O problema, irmãos, não é os meios que nós temos hoje, é o que priorizamos. Como estamos priorizando o chamado do Senhor na nossa vida? O que é mais importante? Você foi chamado para fazer algo, um trabalho. Mas nós ignoramos isso. Rendemos nosso coração às coisas do mundo primeiro. As nossas prioridades. Os nossos confortos. Esquecemos do Senhor. Em terceiro lugar, responder com foco e aptidão. Para você responder essa vocação eficaz que Cristo te chama, nós temos que ter foco em Cristo e uma aptidão para fazer isso. Essa última parte é muito interessante. Versículo 61. Outro homem disse: Servir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir da minha casa. Mas o Senhor replicou: ninguém tendo posto a mão no arado pode olhar para trás. É apto para o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é arar a terra? Alguém já arou terra aqui? Não, claro que não, né? Isso não existe mais. Eu lembro quando eu ia pousar na casa dos meus tios, no sítio. Ele comprou um Tobata, mas o Tobata foi bem depois. O Tobata é um trem aqui, um tratorzinho assim. Você segura aqui, liga o motor e ele vai arando a terra. Ele tem duas rodinhas na frente e aquele aradorzinho para fazer os sucos, esses sucos, para você separar é tipo umas leirinhas assim, os canteiros de verdura, para você plantar. E não pode ser muito longe um do outro, porque senão perde muita terra. E também não pode ser muito perto um do outro, porque senão uma planta pode atrapalhar a outra a crescer. Ou uma verdura, sei lá, morango, que ele plantava muito. E antes de ter esse Tobata, a gente tinha o sítio lá tinha uma mula. E essa mula, o meu tio colocava o jugo nela e ia empurrando o arado. Quando a gente chamava ele, até eu ficava brincando ali do lado, quando eu ia posar lá, os meus primos também, falava com ele não podia olhar para trás. Porque ele falava assim: não, já o tio vê, porque se o tio olhar para trás, ele perde o rumo. Olha só que interessante. Jesus é maravilhoso. Jesus podia deixar aqui assim, um livro de teologia sistemática para a gente, né? Mas Jesus usou um arado. Jesus deixou um arado para falar para nós. Se você ara a terra, você tem que olhar para frente, aonde você quer chegar, e arando. Se você olhar para trás, ou o arado sai fora aqui, ou a mula sai. Então você tem que tocar a mula e partir com o arado. Muito mais antigo que isso, era um arado só de empurrar.
Era bem mais pesado ainda, a terra tinha que estar bem fofa. Mas uma piscada, você perdia o rumo. E Jesus deixa isso claro, irmãos. Muitos de nós, como atendemos o chamado, atendemos a vocação que Deus nos deu, atendemos os dons que Deus nos deu, atendemos os ministérios na igreja, queremos servir, e quando estamos no meio, olhamos para trás e perdemos o rumo das coisas. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo já. O arado é um trabalho que se quer bastante dedicação. A gente não pode olhar para trás. A gente não pode perder o foco. Jesus, ele é o foco. Ele fala sobre o arado. O crente responde o chamado do reino. E é para o resto da sua vida. Imagine aqui, jovens. 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos de quem quer pôr a mão no arado. A igreja de Cristo precisa formar liderança. Precisamos de jovens aptos, com coração para as almas, com coração que ama a igreja, com coração que não só quer aparecer, não só quer os privilégios, mas aquele que põe a mão na terra e não olha para trás. Ah, mas Eliseu, quando Elias chamou Eliseu foi lá para a família despedir. Veja bem, o chamado de Jesus é muito mais importante que Elias. E diga-se de passagem, quando Elias chama Eliseu vai queimar as coisas que ele fazia. Ele vai queimar os arados, vai queimar as enxadas, vai queimar toda a ferramenta. E mata todos os boi que ele tinha. Deus pediu da família e deixou o povo comendo e foi com Elias. É como se ele dissesse assim: aqui hoje acabou. O meu chamado é aqui para frente. Precisamos de gente que ore. Precisamos de pessoas que se dedicam à oração. Precisamos de jovens que representem os jovens. E depois que eu e você tiver 30, 40, 50 anos, quando você fizer seus 25, 30 e poucos anos, você vai querer ir para outro ministério, mas quem você vai deixar? O que você deixou para trás? Eu amo a juventude. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Eu, de todo o meu coração, se pela graça de Deus eu for ordenado pastor, depois desses 4 anos, e se o pastor chegar em mim e falar assim, se tiver, claro, né, campo para mim, e falar, você vai ser pastor de jovens, é a maior alegria da minha vida. Mas não pensem que eu estou aqui para ficar aqui até 80 anos, queridos. Muito pelo contrário. Nós queremos formar pessoas que tenham um coração focado no arado, focado na obra de Deus. Pessoas que não dão desculpas como outras pessoas disseram. Aquele homem que chegou primeiro, entusiasmado com o ministério, ele queria muito mais do que um trabalho. E ele era um doutor da lei, ele entendia, conhecia a Bíblia. Mas ele não sabia o preço. Os outros tinham muitas desculpas, muitos afazeres. Eu tenho que voltar para casa, Senhor. Ah, esse chamado do Senhor é meio complicado. São muitas coisas a fazer. Muitas coisas. Mas para ser um discípulo de Cristo, irmãos, além de negar a si mesmo, não pode olhar para trás. Mais para frente no Evangelho, no capítulo 10 de Lucas, o Senhor fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqueles que querem trabalhar são poucos. Aqueles que querem pegar no arado são poucos. Por isso eu clamo a vocês essa noite. Orem pela juventude. Orem por formação de líderes.
Orem para um próximo líder de louvor. Orem para um próximo líder de mídia. Orem para próximos líderes de jovens. Mas se de repente for você que Deus chama. Mas Jorge, eu? Mas será? Você colocou isso diante de Deus? Você orou por isso alguma vez? Você pediu ao Senhor discernimento para isso alguma vez na sua vida? Porque esse chamado, meu irmão, ele tem um preço. Agora, o preço é negar a si mesmo. É negar a sua preguiça, a sua má vontade. Talvez vai te custar a amizade. Talvez vai te custar um social aí do mundo. É isso mesmo. Mas se você não está pronto para despedir disso agora, fique como está. Quem chama é o Senhor. O que Jesus nos diz no finalzinho, quando Ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos? No começo do versículo final, não, no começo do versículo 10. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que venham trabalhadores. Orem para que o Senhor mande trabalhadores. Irmãos, eu não fico orando por números, não. Porque a palavra de Deus nos ensina em Atos que nós temos que regar os que estão aqui, amar os que estão aqui, e o Senhor gradativamente, um a um, vai trazendo ele à casa. Orem. Orem, igreja. Orem, jovens. Paguem o preço. Busquem seus líderes. Orem com eles. Fala: meu irmão, o que eu posso fazer para te servir? O que eu posso fazer para estar servindo a liderança? O que eu posso ajudar? Eu tenho um jovem que ele carrega as melhores caixas de um lado para o outro. Ele pega o melhor quadro e traz. Ele vem arrumar as melhores do jeito que as pessoas pedem. E ele sai satisfeito, sabe por quê? Porque ele faz isso para a glória de Deus. Eu tenho jovens que quando precisam estar comigo, estão comigo. Mas seria interessante que todos estivermos juntos. E para que o Senhor nos dê graça de também sermos, como igreja de Cristo, trabalhadores. Hoje a palavra é para nós. Se você se sentiu incomodado com isso, comece a orar, querido, por isso. Comece a orar para o ministério na igreja. Você que não tem nenhum ministério aqui, você que já está no banco aí há 1 ano, pelo amor de Deus. Ou talvez você que faz algum ministério há muito tempo e está tranquilo, está bom demais o jeito que eu faço. Ore. Quem sabe o Senhor não tem algo para você que a casa de Deus precisa. Sim, o Senhor precisa de você, porque Ele disse que ia usar pessoas para essa obra. Mas não é qualquer pessoas, são os filhos, são os trabalhadores, são aqueles que amam a Cristo, são aqueles que são vocacionados, que tiveram essa vocação eficaz. Amém?